Ok, beleza. Começamos. Estamos gravando? Estamos gravando, pronto. Ok, boa noite todo mundo, tudo bem? Não precisa responder, eu já vi que a gente já conversou antes, já vi que está todo mundo dando boa noite, boa noite. Hoje a gente vai fazer o quarto degrau da liderança, para quem está começando agora. Ó, chegou mais uma participante ali na câmera do Severino, tudo bem? Então, para quem está começando o curso agora, a gente está fazendo a Academia da Liderança. Fizemos as duas primeiras aulas. Na primeira aula nós falamos sobre o primeiro e segundo degrau. Na segunda aula falamos só sobre o terceiro degrau, porque eu achei melhor a gente dar uma encurtada na aula, não ficar muito longo nem muito cansativo, principalmente para quem for assistir depois também. Todas essas aulas que a gente faz ao vivo aqui, depois eu edito e coloco disponível lá no YouTube para quem não tiver conseguido chegar a tempo, poder assistir depois. Então é mais ou menos assim que funciona. Eventualmente eu vou compartilhar com vocês a minha tela para vocês verem o que eu estou vendo. E hoje a gente vai falar sobre o quarto degrau da liderança. Esse é um estudo, não é uma criação minha, isso é um estudo do John Maxwell. Ao longo do curso a gente vai ver vários modelos de liderança, vários conceitos, várias abordagens. E hoje a gente vai fazer o quarto degrau da liderança. Eu não sei se vale a pena a gente fazer uma recapitulação, vou fazer rapidinho porque tem gente nova. O seguinte, o primeiro degrau da liderança, a gente começou com a definição dizendo que liderança não é um nome, mas é um verbo, porque é um movimento, você precisa tornar aquilo ali uma coisa viva. E uma definição de um professor que eu tive, que é liderança é promover mudança. Você precisa mudar para ser considerado liderança. Então são vários conceitos, vários pontos de vista. O primeiro degrau, conforme o modelo aqui do John Maxwell, é o degrau da posição, que é quando a gente recebe ali uma equipe e alguém fala para você que hoje você é um líder. Na verdade, hoje você é apenas um chefe, porque ninguém te conhece, ninguém te respeita, o seu nível de influência é muito baixo, então a sua liderança é proporcionalmente baixa, é fraca, você não consegue liderar muito bem, porque ninguém te conhece, você não tem o respeito ainda. A parte boa disso é porque você consegue trabalhar essa competência de liderança, você tem a oportunidade, é aquele momento de você errar. Você erra, até que você acerta. O lado ruim é porque você realmente ainda não tem liderado, você é só um chefe, você não consegue desenvolver esse papel de líder. O segundo degrau é o degrau da permissão, onde as pessoas se permitem gostar de você, você se permite gostar das pessoas. Então, as pessoas as pessoas deixam de te seguir só porque elas são pagas para isso e começam a te seguir porque elas gostam de você e gostam do que você faz. A palavra-chave aí é relacionamento. Eu incluí algumas anotações. Durante todo esse estudo, a gente está fazendo um PowerPoint aqui, para o qual eu estou olhando agora, eu vou compartilhar com vocês. E a gente vai fazendo anotações, rascunhos que depois eu reviso. E no final a gente vai ter um material bacana aqui para a gente usar como referência. Então, quando eu abro o microfone para vocês falam alguma coisa que é relevante e tal, eu incluo aqui e acaba sendo um documento feito por todo mundo. Então, dando seguimento aqui, a gente falou também da capacidade de servir. Você precisa ser um líder servidor, como o Raul falou, eu acho, fora da aula, que você escuta bem, você entende bem e você aprende. E a partir daí você consegue servir bem. Mas não só servir, mas você passa a saber servir e gostar de servir, o que é muito importante porque você passa a fazer isso de forma natural e não mecânica. Então, quando isso se torna parte da sua cultura, você faz muito melhor, as pessoas percebem aquilo muito melhor também. Teve mais coisa aqui, mas eu acho que isso não é relevante no momento. O terceiro degrau, que foi a última aula, a gente falou bastante, foram 40 minutos só sobre o terceiro degrau, que é o degrau da produção, que é quando você mostra resultado, tá? A palavra-chave é resultado. E aí algumas características, que é liderar pelo exemplo. Eu citei um slogan da Petrobras, que era justamente esse, liderar pelo exemplo, que é muito bom, há anos atrás.
o maior princípio da liderança é que as pessoas fazem o que vê. Então, eu sempre falo aqui que macaco vê, macaco faz. Então, não adianta você cobrar alguma coisa da pessoa se você também não faz aquilo. Você traz um funcionário novo, fala que você preza pela pontualidade e você só chega atrasado. Daqui a pouco ela vai deixar de acreditar nisso e vai deixar de acreditar em mais um monte de coisa que você falou no momento da contratação, porque a cadeia de crenças vem abaixo. Então, quando você quebra uma crença, a segunda fica muito mais fácil de quebrar. E, nesse caso, é muito ruim. Em geral, quebrar crenças limitantes é bom, mas, nesse caso, como é uma crença que você quer que seja a cultura da sua empresa, se você quebra, você perde a confiança do funcionário. Eu estou correndo porque isso daqui é só uma recapitulação. E o vídeo está disponível lá no YouTube. No final, eu passo o link para todo mundo que não esteja no grupo. Falamos mais o quê? Sim, a lei da atração, que é muito importante, porque nós atraímos o que queremos e não o que somos. Não adianta você apenas ser... Desculpa. Nós não atraímos aquilo que queremos, nós atraímos aquilo que nós somos. Não adianta você só querer, eu quero um funcionário que seja competente, um funcionário que respeite a diversidade, mas você não faz isso se você é uma pessoa que não respeita nenhum desses preceitos. Esse é exatamente o tipo de pessoa que você vai atrair. Essas pessoas que você trouxe para a sua empresa, para a sua equipe, mas que não tem empatia com isso que você é verdadeiramente, elas vão embora e a qualidade do trabalho delas vai ser muito ruim. Então, para que você atraia coisas boas, você tem que ser uma coisa boa. Vamos, o que mais que eu falei aqui? A gente falou de criar momento, né? Usando o momento aí como a grandeza física. Eu deixei a definição aqui. Momento é a grandeza que representa a magnitude de uma força aplicada a um sistema. E aí o exemplo que eu sempre dou, que também é um exemplo que o John Maxwell dá, que é você atravessar uma parede de tijolos com um trem em movimento, porque o trem tem momento e consegue atravessar a parede. Enquanto você pegar uma pedra e botar na frente da primeira roda lá da locomotiva enquanto ela está parada, ela não consegue andar porque ela não tem momento, ela está em inércia e a inércia não vence inércia. Você precisa gerar movimento. A gente falou um bocado disso na aula passada, está disponível lá, depois eu mando o link. E foi praticamente isso, falamos bastante de momento, criar produção, criar resultado a partir do momento. Então, hoje, esse daqui é o slide que vocês estão vendo aí, é o que a gente vai falar, é o quarto degrau, o degrau do desenvolvimento, porque nós já quebramos aquelas primeiras fases, né? Passamos pelo primeiro estágio de ser uma pessoa estranha, um estranho no ninho, depois a gente passa a ser uma pessoa um líder que as pessoas gostam de seguir. Passamos pelo estágio da produção, onde você realmente traz ali para a empresa o resultado, que é produção. A gente falou dos vários tipos de produção. Você tem a produção da manufatura, que é a verdadeira produção, né? Quando você cria coisas para vender, mas disse também que a produção, por exemplo, de um setor de vendas é a venda. Então, quando a gente fala produção aqui, não necessariamente estou falando de fabricação, né, da manufatura, mas estou falando do resultado final do setor. Se o setor é vendas, a produção é venda. Se o setor for setor de compras, possivelmente a produção do setor de compra vai ser lucro através de um gasto menor, porque você conseguiu os melhores fornecedores e tem um custo menor para a empresa como um todo. Então, isso vai depender do setor que a gente está falando. E agora, o desenvolvimento é quando você entende a equipe e você começa a posicionar a equipe. Eu vou dar alguns exemplos aqui, eu vou seguir o slide para não botar o carro na frente dos bois. Então, eu botei aqui que é muito importante que enxergar essas características, essas habilidades na equipe funcione desde a fase da contratação. O problema é que nem sempre a gente participa da contratação. Muitas vezes nós somos os contratados e chegamos na equipe. Nós somos os últimos da fila. Nós chegamos agora e já queremos sentar na janela. Mas quando a gente consegue participar da seleção, a gente tem que procurar essa sigla maluca que eu botei aqui, que quer dizer o seguinte: what you see is what you get. Aquilo que você vê é aquilo que você tem. Então,
mesmo que você não participou da seleção, se a sua equipe já está formada, agora você vai selecionar aquela galera que já está por ali. Então você vai entender cada um dos seus participantes, cada um dos seus membros de equipe, entender quais são as maiores e melhores características que eles têm e colocar eles na posição certa. Você pode ter um time muito bom, por exemplo. Mário, você gosta de futebol? Dá um joinha aí. Ah, o Filipão gosta bastante de futebol. Eu vou mutar vocês aqui. Tudo bem, eu vou dar meus próprios exemplos aqui para fazer a aula fluir. Suponhamos que a gente tem aí um time composto pelo Cristiano Ronaldo, na posição que ele joga, e sei lá, eu não conheço nenhum goleiro da atualidade, mas um excelente goleiro que a gente tem por aí. Eles jogam muito bem na posição que eles estão acostumados e que eles treinaram para isso. Você pode ter o mesmo time, mas se você inverter a posição desses jogadores, o time não vai ter o mesmo desempenho, porque eles não estão tendo a oportunidade de mostrar os melhores talentos dele. O goleiro tem o melhor talento de agarrar, de defender aquele espaço ali, enquanto um jogador de ponta ele tem outras habilidades, que é o domínio da bola e fazer a finalização com o gol. Quando a gente inverte isso, troca, você não tem o mesmo resultado. Por isso que é importante a importância do técnico no time, não é só de você entender como é que funcionam as regras do jogo e tal, que é o cara mais forte, mas você entender realmente como é que cada um dos jogadores, e aí a gente traz o conceito corporativo, como é que cada um dos seus membros da equipe trabalham melhor. Então você vai ver funcionários dentro de uma mesma equipe que tem habilidades e eventualmente você vai detectar deficiências que vai fazer ele ser mais qualificado para uma ou outra função e desqualificado também para uma ou outra função. Então, se de repente o cara é muito bom, muito inteligente e tal, mas ele tem dislexia, por exemplo, o cara se confunde quando lê números. Então, você não pode colocar um cara desse na conferência de dígitos, por exemplo, ou alguma atividade que dependa vitalmente de precisão nesses detalhes. Mas, em contrapartida, você percebe que ele é um cara que tem uma postura respeitada, ele tem uma postura de liderança, você pode usar ele para distribuir as tarefas. Então, desde o primeiro momento da contratação, e aí volto a dizer, se você não fez parte da contratação, se você vai ter que se virar com o que você tem, é saber escolher os melhores membros da equipe para as funções que você vai desempenhar. O número 2 aqui eu coloquei como posicionamento, que é exatamente isso, você botar a pessoa certa no lugar certo. Uma pessoa de sucesso disse que um funcionário de sucesso, ela enxerga o que é melhor para ela, mas um líder de sucesso, ele enxerga o que é melhor para os outros. Então é muito fácil para mim, como líder, entender o que eu faço de melhor, sabe? Eu vou escolher fazer essa tarefa desse jeito, eu vou escolher fazer outra tarefa de outra forma, porque sou eu. Mas só que é muito mais interessante, muito mais importante que a gente entenda isso dos outros. Então, como é que eu vou gerir as competências da minha equipe? Como é que eu vou distribuir isso? Sabe? E também fazer com que a pessoa entenda isso. Deixa eu cortar para vocês aqui agora. Eu vou lá para ver se eu dou um stop share, porque agora eu vou querer ouvir um pouco vocês. Eu corri um bocado e agora eu queria ouvir do Felipe. Filipão, você já fez parte de várias equipes, Felipe é um cara experiente, já trabalhou bastante na indústria. Como é que você vê, primeiramente, o papel do líder, né? Queria que você falasse rapidamente, isso é uma coisa que eu sempre pergunto nas primeiras aulas. Como é que você... Tá me ouvindo, Filipão? Tô sim. Tá é show. Porque meu filho tá fazendo uma zorra danada aqui, que a mãe dele sem chegou do problema trabalho nenhum. agora. Hoje eu tô com sorte, porque o meu baixinho não tá fazendo barulho, mas normalmente ele tá por perto ou tá ainda longe e eu consigo ouvir ele daqui. E vocês ouvem também. Mas, enfim, eu queria primeiro saber qual é o seu conceito de liderança, o que você... Olha, a Ludmilla tá entrando aqui. E também como é que
como é que você vê essa capacidade, o que você acha importante verificar num membro de equipe para que você coloque ele no lugar certo? Sim, muito interessante, né, essa palestra, sendo dada a respeito da liderança e esses pontos que você citou, né, da aula de hoje, que é a questão do desenvolvimento, né, da característica do líder. Ele tem que ter essa característica de saber aonde se enquadra melhor aquele funcionário ou aquela pessoa, qual habilidade ela desempenha melhor e como fazer essa colocação dessa pessoa dentro de um corpo, né, de uma empresa. E aí me fez lembrar até mesmo fora, né, não querendo entrar num assunto de religião, mas assim, uma personalidade que todos conhecem, que é Jesus Cristo, né? Ele é muito conhecido aí afora por ter sido um grande líder, né, por ter escolhido pessoas, né, durante a sua carreira ali. Tem até um livro de Augusto Cury que fala sobre isso. E eu entendi, assim, o que eu pude ver, né, que eu posso compartilhar dentro dessa característica de Jesus como líder, e até mesmo dentro do que você falou, André, é que o que é mais difícil é isso, é você conseguir identificar na pessoa com quem você está tendo um contato, o primeiro contato ali, ou até mesmo está tendo um desenvolvimento, uma convivência, você identificar em que ela se enquadra melhor, né? Mas para isso você vai ter que, como é que eu vou dizer? Você vai ter que se colocar um pouco abaixo para que ela também possa se evidenciar as características dela. E uma forma de fazer isso é aquilo que você falou na aula anterior, pelo que eu vi ali, que é a questão de você servir, né? Você ser líder é você servir, né? É você se pôr à disposição para entender aquela pessoa, entender como funciona, como é o pensamento daquela pessoa, né? Como é a forma de agir. E aí ela vai poder, você entendendo aquilo ali, você vai poder encaixá-la melhor, né? Eu gostei muito dessa colocação, e até por isso que eu fiz essa colocação da pessoa de Jesus, porque ele, na Bíblia, mostra que ele foi uma pessoa que ele dava aquele exemplo, né, de aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o primeiro a servir, né? E aí ele tem aquela passagem muito, muito clássica, que é de quando ele lava os pés dos discípulos, né? Ali, quando ele faz aquela ceia com os 12, ele começa a lavar os pés dos discípulos e mostrando que ele, como líder, ele dava um exemplo, limpando ali, servindo cada um, para que aqueles dois um dia fossem líderes de outros, né? Então, assim, acho que essa é uma colocação muito interessante, foi o que eu achei muito interessante nessa palestra. Show, cara, muito obrigado. Eu achei interessante o que você falou, foi a primeira vez que eu ouvi isso, que você falou de Jesus e falou da carreira dele. Você usou um termo que eu jamais escutei, falar da carreira de Jesus, cara. Interessante, porque traz mesmo a comparação para o ambiente corporativo, que é exatamente isso, né? Que é que ele fez, juntou os 12 apóstolos lá. Imagino que tenha havido um critério para aquela seleção. Show, Felipe. Peraí. Levantou a mão, peraí. Vai lá, vai em frente. Só para poder, assim, até tinha esquecido isso, eu ia falar, mas eu acabei esquecendo. Quando ele vai fazendo a escolha daquelas pessoas ali, cada um daqueles discípulos tinha uma característica, né? Por exemplo, João e Tiago eram irmãos e estavam remendando redes, né? Pedro era pescador. Cada um dos discípulos tinha uma função. Mateus era um publicano, cobrava impostos, né? E aí ele com certeza identificou, né, as características, e mais à frente, você vê no decorrer da Bíblia, você vê aqueles 12 desempenhando funções relativas à característica deles. É interessante demais, assim, e tem tudo a ver com o que você falou, né? Oh, beleza. Sensacional, cara. Gostei eu não diria comparação, mas da forma como você colocou. Deixa eu abrir um pouco aqui. Deixa eu ver.
O Mário já é um participante experiente, deixa eu abrir aqui para Severino. Fala para a gente um pouco da sua visão de liderança. Não, olha, eu gostei muito e eu tive a visão de que o comentário do Felipe realmente ficou muito bem encaixado naquilo que você falou, nos atos do líder. O líder atuar inicialmente como exemplo, fazer e não pedir para que se faça porque ele quer, porque aí, nesse caso aí seria aquela antiga teoria do chefe, né? Eu me lembro de quando trabalhava na Imbra, nós tínhamos um grupo muito grande de torneiros mecânicos, encarregados e outras, e nós tivemos lá um gerente de produção muito experiente, que ele veio lá da CEMIG, lá de Minas Gerais, e ele realmente buscava produção e evidentemente em busca do lucro, né? Mas só que a atuação dele era muito mais como um chefe. Então as pessoas faziam a seguir como se fosse atenda às ordens do chefe. E naquela ocasião a gente queria uma mudança e o meu trabalho era lá um trabalho de controle, mas eu não tinha cargo de controle para ativar uma liderança, porque pertencia a uma outra linha, era a linha de produção, e nós estávamos na parte da administração. E tivemos um colega lá que tinha muita vontade de liderança, e nós montamos um grupinho, e eu me lembro de uma vez que a gente estava começando iniciando contas bancárias, pagamento pelo banco. E esse chefe, ele dizia que sempre não acreditava, ele dizia que ia dar errado, porque o torneiro mecânico era uma pessoa que não tinha habilidade com números, imagina lidar com senha. E nós fizemos um trabalho e apresentamos lá para o Dr. Marcos, ele aceitou. Enfim, foi uma coisa que funcionou muito bem. E nós não tínhamos nenhum interesse, aquilo não rendia absolutamente nada para nós, mas a vontade que nós tínhamos era que as pessoas participassem, ficassem independentes nessa questão. Foi muito bom. Então, eu vejo isso aí como sempre, aquela coisa que você falou inicialmente, dar o exemplo, fazer e para que seja copiado. Muito bom isso, gostei muito. Show, que bom, fico feliz. Ótimo, gostei da sua participação, gostei do que você falou. E o que você está falando quando você dá esse exemplo, é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, que é sobre a importância da nossa história, a importância que tem a nossa vivência. Eu já falei isso um pouco lá no segundo degrau, se não me falha a memória, que muitas vezes quando você chega, você é o estranho e tal, mas só que você é novo, mas não é novato. E é importante isso, quando você traz, você não, eu sei porque a gente já tivemos uma experiência como essa e tal. Isso é muito importante, a gente vai falar mais sobre isso. Tem vários aspectos que vão aparecendo durante as aulas que já estão programados para as aulas subsequentes. Então, sempre que eu disser, a gente vai ver isso, é porque a gente realmente vai ver isso, existe um cronograma. Eu já recebi o alerta aqui que a aula vai se encerrar em 8 minutos. Mas eu queria ouvir um pouco da Ludmila, que chegou agora, e depois eu vou retornar o slide aqui para a gente fechar. Ou eu vou fazer o inverso. Deixa eu fazer o inverso, Ludmila. Eu não vou esquecer de você, não. Espera aí. Deixa eu dar uma compartilhada aqui. Share screen. Vamos lá. Tá, e o que a gente falou aqui, quer dizer, eu estava falando no começo, sobre você dar condições das pessoas fazerem, não só posicionando, mas também equipando. Você precisa prover os recursos para que a pessoa consiga desenvolver
o trabalho aqui. E aí tem uma sequência rápida e fácil, e isso daqui eu posso até falar mais corrido, porque é o tipo de coisa que a gente vai ver o tempo todo, que é você dar sequência ao aprendizado. Então, como é que você equipa um membro da sua equipe? Primeiro você faz. Não tem como você ensinar uma coisa que você não faz, é muito difícil. Você passar só a teoria, eu acho que é assim, eu li que é assim, mas se você não botou a mão naquilo, vai ser um ensinamento muito raso. Então é necessário que você ensine aquilo que você sabe. Eu dei esse exemplo quando a gente falou lá da agência de turismo, né, que te leva para lugares que eles nunca tiveram, e o guia de turismo, que é o cara que mora ali, que conhece tudo e vai te mostrar exatamente aquilo que ele vive. Então, primeiro você faz. Aí tem uma anotação muito boa aqui, que a gente ensina o que sabe, mas a gente reproduz o que é. Então, você pode muito bem ensinar aquilo que você sabe, mas se você quer alguém igual a você, essa pessoa precisa ter a vivência, você precisa estar junto dela. Então, primeiro você faz. Vamos pegar um exemplo aí, vamos fazer um bolo. Como é que você ensina uma pessoa a fazer um bolo? Primeiro você faz, porque aí você vai ter o conhecimento, vai poder passar isso para diante de alguma forma. Depois eu faço e você observa. Então, eu vou fazer esse mesmo bolo, só que agora você vai me ver fazendo. Depois você faz e observa. É aquele lance, isso daí também a gente fala no vídeo Como Engajar Pessoas. Quando eu editar a aula, vou botar o link aqui também. Como engajar pessoas. Porque eu faço e você olha. Você faz e eu olho. Eu preciso estar perto da pessoa quando ela estiver fazendo, porque ela é uma aprendiz, ela está fazendo pela primeira vez, ela vai cometer erros. Eu preciso estar disponível para tirar essas dúvidas e para corrigir as it goes, bem na hora ali. E depois a pessoa faz sozinha, pronto, você já está capacitado, eu confio em você, vai para a cozinha e faz o bolo. É assim que funciona. Você precisa imbuir a pessoa dessa responsabilidade e ela precisa estar confiante para fazer isso. Erros podem acontecer em qualquer uma dessas fases, mas a gente precisa dar esse passo. É o passo da fé, né? The leap of faith. E por último, que é quando você deixa o legado, você dá seguimento naquele ensinamento, naquele aprendizado, é quando você faz e você ensina. Você vai fazer e vai mostrar para outra pessoa como é que se faz. Isso não só é o momento de você passar esse conhecimento adiante, mas também você rever aquilo que você já sabe, aquilo que você aprendeu. Toda vez que eu ensino alguma coisa que eu já sei, eu aprendo mais um pouco. Eu refino, é tipo amolar a ferramenta. É você ver aquilo novamente e ver como uma pessoa... E isso também a gente falou na última aula, uma pessoa que de repente nunca viu aquilo pode fazer perguntas que você nunca se fez. Pode ter uma visão sobre aquele processo que você mesmo nunca teve, mesmo tendo feito isso várias vezes. Como eu falei, eu dei uma corrida aqui, o tempo está acabando, e eu realmente quero ouvir a nossa convidada aqui, que é a Ludmila. Vou parar o compartilhamento e passar a palavra para ela. Deixa eu dar um pin aqui, em vídeo. Olá, Ludmila, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Me fala um pouco da sua percepção da liderança. Tinha atrasado, mas aí eu estou vivendo esse exemplo na atualidade, achei muito próprio, porque eu estou com o desafio de liderar umas pessoas e tem umas tarefas que eu não consigo que elas façam, e então agora eu estou tentando dar as tarefas assim mais, olha, dando os recursos, agora eu só preciso que você execute, e eu estou no meio desse desafio. Eu sempre tento fazer, eu estou dividida entre, eu não sei se eu estou ensinando a fazer, ou se eu não delego, ou se eu estou fazendo tudo sozinha. E eu achei o tema muito bom, vou ler e reler esse slide, porque eu concordo que o líder tem que fazer, não tem como você ser alheio, você não vai saber, você não vai estar inteirado, não vai engajar ninguém se você ficar só de fora, porque eu sou da qualidade, e a qualidade engaja. Né? Tem que ter engajamento, e engajamento vem de liderança, de exemplos. Então eu concordo com o que está escrito, com o que você está falando, mas eu estou nesse momento vivendo, e assim, já tive uma liderança anteriormente, agora nesse projeto que eu estou exatamente como fazer. Será que eu estou fazendo demais? Será que eu estou fazendo pouco? Será que... O que está faltando porque o resultado não está saindo? Entendeu? Eu estou nesse momento.
Essa vai ser a despedida mais rápida e brusca que eu vou fazer, porque o tempo realmente está acabando, mas eu quero agradecer muito a presença da Ludmila aqui, a Severino, primeira vez, Felipe, primeira vez. Espero que vocês apareçam outras vezes. E vou só voltar e falar para vocês como é que funciona. As aulas acontecem todas as quartas, às 19 horas. Esse slide que você viu é um rascunho, a gente constrói ele ao longo das aulas. Cada um fala um pouco, eu anoto lá. Fica disponível para todos os assinantes das aulas. As aulas, depois que acabam aqui, eu edito e coloco no YouTube e passo o link para todo mundo que faz parte do grupo. Então, eu peço desculpas a todo mundo por estar encerrando assim, correndo, mas o Zoom só me dá 40 minutos e ele vai desligar na minha cara daqui a pouco e eu não quero ser grosseiro nem unpolite com ninguém aqui, tá bom? Então, agradeço muito. Muitíssimo obrigado a todos, excelente noite e vejo vocês na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, pessoal.